Bem, galera, vamos lá fazer aqui um review sobre o C2 Ultra, comentar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos que eu acho relevantes e que eu queria compartilhar. Bem, começando então falando sobre o setup que vocês estão vendo aí. A tela que vocês estão vendo é uma tela Nicer elétrica de alto contraste, um ganho que eu estimo ser de aproximadamente 0.6, é um cinza bem escuro, mais escuro do que a Avion Max Ultra, que é um ganho 0.8, e então o ganho de contraste é bem elevado. Aqui nas configurações, uns pontos que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu acho bem legal. Essa parte aqui de zoom, isso aqui é bem interessante, isso aqui é o zoom óptico. Então, sem perder resolução, praticamente sem perder brilho, eu consigo aumentar e diminuir a tela. O brilho vai perder, né, se você der uma projeção maior, mas é sensacional. Então, voltei aqui, achei de volta a tela. Um outro ponto também muito interessante, isso aqui, que é uma correção automática de tons. Não sei se deu para perceber. Acho que nessa imagem mesmo dá para perceber um pouquinho mais. Então, basicamente, ele está identificando a cor da tela que ele está projetando e ele faz uma correção automática. Isso é bem interessante. Ajuda a conseguir imagens um pouco melhores, inclusive na gravação. Embora sempre vai ficar um pouco rosado por ser um projetor de triplo laser. Não tem como gravar isso aqui realmente da forma como é. Ou pelo menos não, eu não consegui ainda. Não tenho um equipamento bom o suficiente para isso. Passando aqui sobre os modos de imagem, né? Tá aqui no modo game. Esses modos já estão personalizados, já mexi bastante neles. Isso aqui não é o default, mas o projetor, tá? Configuração de brilho tá no modo dinâmico. Tem vários modos. Esse aqui é o segundo modo mais brilhante. Até pra perceber aí o baque que deu. O modo dinâmico ele é interessante porque ele, ao mesmo tempo que ele é o modo que tem mais brilho, em cenas escuras e com ambiente escuro, ele diminui o brilho do projetor para poder entregar um nível de preto melhorado. Então ele vai fazendo esse ajuste conforme você vai assistindo alguma coisa. Ele vai escurecendo quando tá numa cena escura e o ambiente tá escuro, e ele deixa mais forte o brilho quando precisa. Então, eu tenho gostado de deixar desse modo, acho bem interessante. Configurações gerais, só passar aqui para vocês darem uma olhada nas configurações. Acabei dando um ganho em algumas coisas. Ligando aqui esse ganho de nível de preto, melhora um pouquinho os detalhes. Beleza, acho que deu para ter uma noção. Pontos que são interessantes também de comentar, um deles é o 3D desse projetor, é absurdamente bom. Eu tenho tinha, né, um outro projetor até recentemente, o C1S, e o nível de 3D desse carinha aqui parece até um pouco melhor do que o C1S. Eu digo isso porque, como a imagem como um todo acaba sendo melhor e ele tem mais contraste, parece que tem um pouco mais de profundidade nele do que no C1S. Ah, isso pode ser só uma questão de percepção, não necessariamente ele tem mesmo, tá? E um ponto também é que ele não perde nada na qualidade das cores quando você liga o 3D, coisa que acontece com o C1S. Pelo menos a minha unidade, sempre que eu ligava o 3D, ele puxava um pouquinho pro verde. Ele perdia toda aquela precisão que ele tem nas cores, que é muito boa também, e puxava um pouquinho pro verde. Aqui isso não acontece. Ligo e desligo o 3D, fica igual. Aqui acho que posso até tentar ligar, não sei o que vai acontecer, que vai ficar zoada a imagem, mas vamos ver. Side by side. Não sei se ele vai. Acho que não sei se deu pra perceber a diferença. Não tem perda nas cores, continua basicamente a mesma imagem. Isso é muito bom. Voltou aqui. Eu diria que esse eu acho que é o ponto onde eu vi mais ganho no projetor, tirando o brilho. O brilho é a maior diferença, saindo do C1S para o C2 Ultra, mas o 3D é diferenciado, realmente é muito forte. Ah, nível de preto, vamos lá. O que é o nível de preto desse projetor? Até onde a gente consegue ir, né? Se fosse para fazer uma comparação, eu colocaria com o nível de preto que ele consegue entregar é parecido com uma televisão com painel VA. Então, é uma televisão que vai ter sempre ali um LED de fundo, então ele nunca vai ser preto de verdade, vai ser sempre aquele um pouquinho acinzentado. É só para ver, realmente é muito exigente, que vai acabar se importando com isso, né? Porque afinal é um projetor, não tem projetor que consiga o nível de preto de uma televisão OLED, isso não tem como. Mas é um nível de preto muito bom, eu acho que deve estar próximo do máximo que dá para conseguir com um projetor. A tela, no caso que eu tô usando, ajuda bastante nisso. Então eu tenho um nível de preto aqui muito bom, fica bem escuro.
e não perco detalhes na imagem. Ele consegue trabalhar isso de um jeito muito bom, então a gente não perde basicamente nada, mesmo usando... Vou trocar aqui o vídeo. Acho que esse aqui tem um pouquinho mais dessas cenas. Tentar deixar passando aí de fundo. Ah, uma coisa que é um problema, que eu acho que... Até vou botar esse pedacinho aqui e acender a luz. Ó, essa imagem clara aqui. Sensacional essa imagem. Não sei se tá filmando legal aí, mas é absurdo. Vou apagar de volta aqui agora. O laser speckle, se tem, se não tem, o quanto tem. Vamos lá. O CMOS nessa tela, com ganho muito absurdo, tinha muito laser speckle. Era bem perceptível. Essa imagem mesmo aqui, a parte branca ali dessa caneca, sei lá, estaria absurdamente perceptível, né? Aqui eu não vi nada, né? Então o C2 Ultra melhorou muito na questão do laser speckle, corrigiu bastante isso. Em cenas que fiquem a imagem toda branca, dá pra perceber um pouco. Não desapareceu completamente, mas é muito pouquinho. Então, e em cenas muito específicas. Com ele eu não tô tendo esse problema. Isso pra mim não é um incômodo. O C1S era um problema, incomodava. Nessa tela, pelo menos. Antes eu tinha uma tela com ganho 0.8, basicamente igual a VMAX Ultra, era uma outra tela elétrica. E com aquela tela, o C1S tinha pouquíssimo speckle, não era muito perceptível. E o C2 Ultra, eu não cheguei a testar nela, mas se ele quase não tem speckle nessa, provavelmente não teria speckle nenhum numa tela com ganho 0.8. Ou não que eu fosse perceber, pelo menos. Não era algo que chamasse atenção. Então, acho que está pontuado. Existe numa tela LR, provavelmente vai ficar bastante, mas nessa tela que não é uma tela ALR, é só uma tela com cinza muito, um tom muito escuro, o que tem é muito pouco, situações muito específicas, e a mim não chega a incomodar. Deixa eu ver um outro ponto também que é interessante comentar, é que eu estou usando ele ligado diretamente num PC, no Windows, e ligando o modo HDR do Windows, existe uma perda no brilho total do projetor. Então, desligando o HDR, perde-se um pouco de detalhes em cenas, em algumas cenas, mas existe um ganho de brilho. Então, o modo mais brilhante do projetor é o modo sem o HDR, não é o modo com o HDR ligado. É uma diferença significativa? Não. Se alguém me perguntasse, eu diria que não. Eu não desligaria o HDR para poder ter mais brilho, pelo menos não no ambiente controlado. Acho que não faz sentido. Ele já tem brilho o suficiente e com muita folga. Inclusive, geralmente eu até deixo um pouco mais baixo, porque não tem necessidade. Às vezes eu deixo aqui o modo, deixo no standard ou no modo aqui, para poder, sei lá, não cansar muito a vista. Apesar de que não cansa muito, porque a imagem é refletida, né? Então, não chega a ser um problema. Oh, aqui de volta. Vamos então para a conclusão. O que eu acho, o que eu achei da troca, que pontos que são realmente bons, que pontos que de repente deixam um pouco a desejar. Um ponto, já vou começar por um ponto fraco, né, que seria realmente o calcanhar de Aquiles desses projetores, que é o laser speckle em telas ALR, que não dá certo. Então, o melhor mesmo seria combinar com uma tela branca, com uma tela, sei lá, V5 que é da Silverstream lá, talvez seja uma opção realmente melhor do que uma tela escura dessas. Porém, como eu gosto muito do contraste, pra mim, essa é a melhor tela possível. Então, eu não conseguiria uma tela provavelmente melhor do que essa. E, não tenho que... Pra mim, não tem sido o problema o laser speckle. Poderia ser se fosse uma tela LR. E se alguém quiser um projetor desse nível, provavelmente vai querer uma tela compatível. Recomendo essa daqui. Não acho que quem pegar vai se arrepender. Mas é um ponto, é um problema, tá aí, dependendo da combinação que for feita, vai acontecer. E aí os pontos fortes, o que eu posso destacar, assim, que são diferenciais muito grandes com relação ao C1S, que pra mim são pontos críticos, né? O brilho é muito maior, é muito perceptível. Eu vou até pegar aqui e mostrar pra vocês um trecho de um videozinho que eu gravei. É a gravação da gravação, mas dá pra ter uma noção. Ó, isso aí foi gravado ontem à noite, no sítio aqui da família. Essa tela é uma V1X Ultra e o projetor que tá jogando a imagem é o C2 Ultra. Ó, tava filmando ele
Mostrei rapidinho. E mostrando que tá bem iluminado, tem refletores ligados, tem luzes de 30, 50 watts ali atrás. O ambiente tá muito iluminado. E ainda assim, a imagem tava muito boa ali, ao olho nu. Acho que dá pra ter uma noção. Deu pra ver ali, tela um tom de cinza, né? Então, cara, sensacional. Não tem muito o que comentar. Vou voltar aqui pro vídeo. O brilho é um ponto chave, né? Dá pra ligar ele até de dia. Minha mente, nesse mesmo local onde essa tela tava, hoje eu liguei. Consegui colocar ali com um nível satisfatório, 70, 75 polegadas aproximadamente. Então ficou menor do que a tela. Quando eu preenchi toda a tela, ficou bem apagado. E só em cenas claras que dava pra realmente ver alguma coisa legal. Mas com 75 daria pra usar de dia. Se fosse o caso, daria pra usar até de dia. Não recomendo, o dia tava nublado, né? Então acabou dando pra fazer isso. Se tivesse um dia de sol, provavelmente daria pra ver praticamente nada. Mas essa é a potência do projetor. É realmente muito grande. O 3D é um ponto fora da curva. Pra mim, é o ponto em que teve mais ganho. Se fosse fazer todas as comparações possíveis que eu cheguei a fazer, quando eu comparei o 3D, foi onde eu falei, putz, aqui mudou completamente. Pelo menos comparando com o C1S, foi onde teve a maior diferença. Então, pra quem gosta, esse aqui, não sei se tem alguma coisa melhor do que ele, mas acho difícil. Deve estar entre os melhores disparado. É muito bom. E não perde nada nas cores, então sensacional. Zoom óptico. Esse é uma coisa que eu não sabia o quanto era relevante até ter nesse projetor. Muda completamente. Conseguir uma tela enorme ou uma tela menor, com mais brilho, sem nem mexer no projetor, só na configuração, sem perder resolução. Isso é muito bom. Então, pra mim é um ponto forte que dá pra ser um critério de compra praticamente, tá? É um diferencial muito bom. E o som desse projetor também é muito bom. Eu não uso, aqui eu tenho um sistema com receiver, então acabo não utilizando, mas ainda assim eu tenho que pontuar. Se você gosta de, sei lá, se quem tá pensando em pegar ele pra colocar uma caixinha de som Bluetooth, algo do tipo, cara, só faz isso se a caixa em questão for tipo uma boombox ou uma caixa melhor do que essa, porque se for uma caixinha pequena, não tem como não. O som do projetor é muito alto, tem um grave bem legal e não chega a distorcer mesmo volumes altos, então não recomendaria pra colocar com uma caixinha fraca, com algo do tipo. Olha, que nem eu levei ele pro sítio, tava com uma caixinha tocando. Aquela caixa que tava no vídeo ali é basicamente uma concorrente da Boombox. Então, beleza, realmente ela traz um ganho em cima do som do projetor. Não é tanto, ela ganha mais em volume, mas ainda assim, se desse pra ligar os dois juntos, nossa, tá, é uma festa. É um som muito, muito bom e bem alto. Então, pra quem vai usar o som dele, já fica aí a dica, né? Realmente só coloca uma caixa de som parruda pra tocar junto, porque não tem como. E acho que dos pontos que eu tinha pra comentar, basicamente é isso. E sobre questão de preço, né? Se vale ou não a pena, o quanto eu acho que estaria perto ou não, sei lá, dos concorrentes. Pelos reviews que eu vi, pelos testes que eu cheguei a fazer aqui, comparando com o C1S, o preço dele não é ruim. Esse é o ponto. Ele é caro. É um projetor muito caro. Eu pensei em colocar isso como um ponto negativo, questão do preço. Porém, ele custa o que ele entrega, né? Ele entrega para justificar, né, o preço dele. Então, assim, ele é mais caro do que muitos dos concorrentes? Sim, bem mais caro. Mas também, o ganho é muito grande, né? Não teve nenhum cenário que eu comparei com o C1S que o C1S ganhou. Em todos os pontos ele perde. E perde em alguns com muita diferença, né? Brilho, muito. Contraste, bastante. Tá? De 0 a 10, o brilho é 10 de diferença. O contraste, 8. Nível de preto. Putz, ele tem mais nível de preto do que o C1S. Mas aí não é gritante. Nenhum dos dois tem um nível de preto perfeito. Não tem como. Então, sei lá, nível de preto, a diferença é 3, 4. Não é uma diferença tão absurda assim. O que muda mesmo é o contraste no geral. E o 3D é um baita diferencial. Pra mim, o ponto mais crítico, assim, de mudança mesmo. Onde estão os maiores ganhos? É na hora que você liga o 3D. Compara lado a lado. Aí acabou. É onde tá a maior diferença. Basicamente é isso.
Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa sobre configuração, sobre, enfim, qualquer coisa, podem mandar aí, eu tento responder e ajudar vocês. É isso. Valeu, galera.